Pessoal, boa tarde. Essa história começou em fevereiro, de uma conversa com o Fernando. Na verdade, 15 de fevereiro foi o meu primeiro dia na Porto Vale, e eu comecei lá como consultor. Então, eu ia 2 vezes por semana, eu estava na Porto Vale. E a ideia principal era ajudar o Fernando a olhar para o back-office. O que aconteceu? Na hora que eu comecei a ver os processos dentro da Porto Vale, primeiro que eu comecei a me apaixonar. E como que eu descobri isso? E eu falei isso para o Fernando. Quando eu comecei a acordar no meio da noite e sonhar e pensar em que eu podia fazer para resolver a Porto Vale. E a minha esposa olhava do lado e falava, você está acordado? Aí eu descobri que o bichinho da Porto Vale tinha mexido comigo. E para mim, eu vou falar aqui pela primeira vez, nunca falei para você, é um desafio super legal, porque eu trabalhei 9 anos no mercado corporativo, e desde 2001, que eu tinha minha própria consultoria. Então, para mim, está sendo um movimento super novo voltar para a área executiva. Mas é difícil você ver tanta coisa para resolver, para ajudar, para dar suporte, e não ter tempo para fazer isso. Então, começou dessa forma, e aí, em setembro, eu conversando com o Fernando, a gente conseguiu estruturar de um jeito para eu poder colaborar mais com vocês. Então, em 2025, eu vou estar, vocês vão me ver lá todo dia. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas é isso que vai acontecer. Eu vou estar mais pertinho de vocês, e a principal ideia é para ajudar a parte de back-office, que é a parte de estrutura, que é o DAV, que é o TI, que é o RH, que é agente de gestão, e a DAV, já falei, a área de manutenção. A ideia é fazer essa somatória. Quem está aqui há menos de 3 meses? Tem umas 30 pessoas, pode ser? 30, 40 pessoas? 50 pessoas estão menos de 3 meses? É isso? Aproveitem a oportunidade. É uma empresa diferente. Culturalmente, é uma empresa que te abraça. É uma empresa jovem, é uma empresa moderna, é uma empresa com energia, é uma empresa que faz com que você tenha vontade de estar lá. É isso que eu senti e que eu sinto. Então, o que eu queria falar para vocês, porque muitas vezes a gente não entende o começo. Se alguém falar que é fácil, mentiu. Não é fácil, mas tem um prêmio, tem oportunidade. O Fernando é um gerador de oportunidades. Eu conheço o Fernando faz mais ou menos 16 dias, mentira, 16 anos. Só que eu conheci o Fernando em festinhas de aniversário, esse era o contato que eu tinha com ele. Eu não tinha noção, eu não tinha ideia do tamanho que era a empresa que ele estava tocando. Eu não tinha a menor ideia. Quando eu vi isso, e quando eu tive a oportunidade de ir no Porto Day, eu falei assim, como a gente é importante, como a Porto Seguro é importante para a gente, mas como a gente é importante para Porto Seguro. Então, vocês que estão aqui no comecinho, vai ter altos e baixos, a vida é assim, e é bom que seja assim, mas aproveite a oportunidade. Converse com as pessoas que estão aqui mais tempo, e você vai de verdade se apaixonar. Porque muitas vezes, a gente por conta de, me entendam com carinho, de pouquinho, a gente sai e vai bater na empresa do vizinho, e percebe que todo mundo tem dor. Então, aproveite a oportunidade, a gente vai estar aqui para dar suporte para vocês. Ok? Eu vou falar rapidinho. Nossa, eu tenho bastante tempo ainda. Está certo aqui? 57 minutos? Não? Brincadeira. Eu vou falar um pouquinho para vocês de planejamento estratégico. Alguém já ouviu falar em planejamento estratégico? Quem levanta a mão? Legal, 50%. Quando a gente olha para as empresas, o que muitas empresas fazem não é planejamento estratégico. O que muitas empresas fazem é definir as metas para o ano seguinte. Isso não é planejamento estratégico. Eu estou com controle. Isso não é planejamento estratégico.
Isso é simplesmente estruturação de metas. A gente falou hoje de manhã aqui, quem estava de manhã não vale. Qual que é a diferença de objetivo e meta? Quem pode me ajudar? Como? Obrigado, Marcos. Você estava aqui de manhã? Não, né? Oh, obrigado. Você tem um objetivo. Quando você coloca uma data, vira uma meta. Meta sem data não é meta, é objetivo. Estamos juntos? Beleza? Quando a gente olha para um planejamento estratégico, uma das coisas importantes é a gente definir para onde a gente está indo. E eu vou mostrar para vocês numa imagem que vai representar isso. A gente faz o planejamento estratégico, geralmente, para 3 anos para frente, e aí a gente volta para o ano que a gente está. Então, 24, 25, 26, 27, eu coloco um norte macro, volto aonde que eu tenho que chegar em 25. Quando eu olho para a palavra estratégia, o que é estratégia? Quem me ajuda? Quem me ajuda? O quê? A Mônica falou, estratégia é o caminho, pode ser? Pode? Estratégia é o como. Quando a gente define ações, a gente está definindo a estratégia da onde a gente vai chegar. Vamos lá, mas eu preciso que vocês falem, gente. É uma troca, beleza? Eu tenho estratégia de ficar mais saudável. Ou melhor, eu tenho a meta de ficar mais saudável. Que estratégias que eu posso ter? Como? Um de cada vez. Ir na nutricionista, aí, ó. Boa. O que mais? Atividade física. O que mais? Parar de fumar. Vocês concordam que tudo isso daí são estratégias? É fácil cumprir uma estratégia? Por que que não? Eu vou ter desafios no meio do caminho? Eu vou. Então, o que é mais gostoso? Um prato de alface ou uma picanha? Uma vez eu estava num curso e eu aprendi uma pergunta poderosa. A pergunta era assim: essa ação te deixa mais longe ou mais perto do seu objetivo? Se a resposta for que deixa mais perto do seu objetivo, está alinhado com a estratégia. Se a resposta for deixa mais longe, não está alinhado com a estratégia. Só que se você não tem um objetivo, não tem uma meta clara, como é que você vai saber se a ação que você está fazendo deixa mais perto ou mais longe? Aí, o bonitão aqui, cheguei e falei assim, deu um intervalo no curso, eu falei assim, tinha uma moça pegando docinho na mesa, e eu, idiota, né, falei assim, e aí, você pegando docinho, está mais longe ou mais perto do seu objetivo? Ela falou assim, deixa mais perto do meu objetivo é ser feliz. Chupa essa manga, Christian. Aliás, por que no organograma só está Christian, não tem meu sobrenome? É Christian Vieira. Obrigado. Aí, na hora que eu vi isso, eu falei assim, cara, eu estava fazendo uma inferência num objetivo que eu achava que era. Bati o olho, fiz uma leitura, falei, deixa mais longe ou mais perto? Trouxa, né? A gente tem mania de tirar conclusões, suposições, sem entender todo o contexto. A estratégia, eu preciso entender o contexto do mercado, contexto da empresa, para aí poder definir o como, aí eu poder trabalhar em cima, eu poder agir. Beleza, se estratégia, ele tem a ver com o como, com ações, o que é um planejamento, então? O que é um planejamento? Levanta a mão alguém, para não falar todo mundo junto. Quem pode me ajudar? Ninguém. Ah lá, o senhor. Como fazer a estratégia acontecer. Super legal. Como é que é o seu nome? Danilo.
É como fazer a estratégia acontecer. Então, na verdade, é você pegar as ações que você definiu na sua estratégia e você colocar ela numa linha do tempo. Você organizar essas ações. Porque se você não organizar as ações, pode ser que você falhe com a estratégia. Então, não adianta só ter o como, você tem que ter o como e organizar isso numa linha do tempo. E como é que eu sei, por exemplo, eu falei que eu queria ser mais saudável. Como é que eu sei se eu estou sendo mais saudável? Eu estou fazendo minha estratégia, então eu procurei a nutricionista, doutora Érica, telefone 9, não, brincadeira. Procurei a nutricionista, estou fazendo academia, parei de fumar, estou fazendo exercício, tudo. Como é que eu sei se eu estou sendo mais saudável? Resultados. Então, eu preciso de indicadores. O exame de sangue pode ser um indicador? Eu subir na balança pode ser um indicador? Também pode. Então, eu preciso ter organização, então, das ações, e eu preciso validar se o que eu estou fazendo está funcionando. Então, o planejamento serve para aumentar a chance daquelas ações, daquela estratégia, me ajudar a chegar no objetivo que eu tinha traçado, na meta que eu tinha traçado. Aqui a gente já deu exemplo de planejamento, e quando a gente olha para esse slide, a gente percebe que tem um caminho a ser seguido. Então, o planejamento estratégico, ele é um caminho. Como que a gente fez na Porto Vale? A gente teve, se eu não me engano, foram 6 encontros, foi isso, Fê? 5, 6 encontros, com toda a diretoria, com a Poli, com o Marcão, com a Milton, com o Carlos, com o Abraão, com a Andréia, que mais? Estou esquecendo mais alguém? Foi todo mundo? Com representantes das áreas, para definirmos juntos para onde que a gente ia chegar. Então, a primeira coisa que a gente tinha que definir, na verdade, a ordem de slides não estão aí, mas não tem problema, vocês vão perceber, eu tenho um pointer aqui, está funcionando? Não está funcionando, mas aquela bandeirinha que está lá em cima, que provavelmente vai entrar no final das falas ali, é a visão de futuro. A primeira coisa que eu preciso definir é a minha visão de futuro. Aonde que eu quero estar, por exemplo, em 3 anos? Dali, eu faço a conta de trás para frente, para poder chegar e definir as ações desse ano. Estão junto comigo? Sim? Sim? Beleza. O que a gente fez? Se vocês olhem... Alguém conhece um cara chamado Vicente Falcone? Ninguém? Esse cara é um senhor já, ele deve ter uns 80 anos hoje, e ele tinha hoje ele tem uma consultoria, e ele ajudava as empresas a implantar o TQM. TQM é qualidade total, em português, qualidade total. E para você ter uma ISO 9000, que é uma certificação de qualidade total, você precisava ter um quadrinho, uma das solicitações era para você ter um quadrinho de missão, visão, valores na parede. Assim como a gente tem lá na Porto Vale. Só que, naquela época, isso era, como diz o ditado, para inglês ver. Não servia para nada. Era só para ter o quadrinho na parede. Agora, faz uns 8, 10 anos, a gente está trabalhando como missão, visão, valores, como direcionadores estratégicos. Serve para as empresas tomarem decisão. Eu falei para o Fernando o seguinte, quando a gente estava construindo, o que a gente escolher de missão, visão, valores, tem que estar incutido na nossa cultura. E se você vai tomar uma decisão, se você está em dúvida de tomar uma decisão, se o seu líder não está na sala, não tem ninguém acima de você que está na sala, mas você olha a missão, visão, valores, pode tomar decisão. Você está alinhada com isso.
Eu dei um exemplo para eles da Johnson. Em 1970, algumas pessoas nos Estados Unidos morreram, acho que foram 5 ou 6 pessoas, e o que tinha em comum é que elas tinham tomado Tilenol. Tilenol é da Johnson, para quem não sabe. E aí começou, caramba, e aí, o que vai fazer? Vai tirar do mercado? Deixa no mercado? Imagine o movimento que o americano ia ter que fazer para tirar Tilenol de todas as farmácias dos Estados Unidos. E aí a mídia começou. E aí, o que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Perguntando para o CEO. E vou contar outro segredo para vocês. O papel do CEO é um dos papéis mais solitários que tem no mundo corporativo. Porque nas decisões difíceis, quase sempre você está sozinho para tomar uma decisão. A mídia começou, e aí, vai fazer o quê? Faz o recall, que é tirar do mercado, ou não assume a culpa porque não estava comprovado. Tinha indícios, porque 5 pessoas tinham tomado o medicamento, mas não tinha comprovação. Aí, o que ele fez? A mídia lá. O board, o conselho, falando assim, cara, se você admite culpa, o que vai acontecer com as ações? Ela já era listada na Bolsa de Valores. O que acontece com as ações? Caem, despencam. Mas, o que você vai fazer? O que ele fez? O que vocês acham que ele fez? Tirou do mercado ou não tirou do mercado? Quem acha que tirou do mercado? Caraca, cara, 10 pessoas no máximo. Quem acha que não tirou do mercado? Para quem que ele recorreu? Se ele está sozinho, na cadeira de CEO, para quem que ele recorreu? Para a missão. Qual a missão da Johnson? Salvar vidas. O que ele fez? Tirou. Foi o primeiro caso de recall no mundo. Ele tirou do mercado. O que aconteceu com as ações? Despencaram. Continuou o processo e descobriram que não foi por causa do Tilenol, tinha sido por outro motivo. O que aconteceu com as ações? Subiram muito mais do que estavam, porque ele estava alinhado com os valores da empresa. É para isso que serve Missão Visão Valores. Então, a nossa proposta, a gente não necessariamente precisa tirar os quadrinhos da parede. Vai mudar, porque a Andrea vai apresentar daqui a pouco para vocês o quadrinho, a nova Missão Visão Valores, quadrinho não, a nova Missão Visão Valores, mas a ideia é que a gente possa usar isso para tomar decisões estratégicas, para estar alinhados com essas decisões. Beleza? Então, Missão Visão Valores, a Andrea vai trazer para vocês daqui a pouco. Visão de futuro está lá, que eu falei para vocês. E aí a Poli vai trazer para vocês o norte macro. Qual é a visão? Nós vamos ter várias metas. A Poli vai trazer meta comercial, certo, Poli? É isso? Que vai servir como norte macro para a gente. Uma vez feito isso, a pergunta que a gente fez, beleza, se a minha meta macro é essa, como que eu vou chegar nela? E aí a gente começou a traçar ações. Quais são os indicadores que vão estar nesse caminho? Porque uma vez que eu vou estar subindo, vou estar nessa jornada até minha visão de futuro, eu preciso saber se chegando no meio do caminho, eu cheguei, por exemplo, em junho de 2025. Como que eu sei se eu estou no caminho? Eu preciso olhar para alguns indicadores. Que tipo de indicadores? Produção, qualidade, desenvolvimento de time, performance e por aí afora. Tão importante quanto ter essas ações que nos levam para a visão de futuro, é uma coisa que a gente fez para ver o que poderia, isso é mãe de Ná, né? O que pode dar errado? Que tipo de fraqueza ou ameaça que a gente pode ter, que pode colocar em risco o nosso plano, ou que pode colocar em risco a nossa meta. E aí a ideia é que a gente comece agora, janeiro já, com um plano de contingência para não deixar isso acontecer. Então, a gente vai estar
ainda mais estruturado, ainda mais organizado para esse ano de 2025. De novo, eu estou muito feliz de estar aqui, vou estar lá todo dia, vou estar disponível para vocês. Eu tive mais contato este ano com a liderança, mas estou super aberto para conversar com qualquer um de vocês. Eu tinha escrito ali algumas coisas que eu ia falar, eu tenho 1 minuto e 16 segundos, eu não podia deixar de pedir desculpas para a Poliana aqui na frente de todo mundo, porque eu entrei, eu atropelei. O Fernando, vocês acham que o Fernando é agitado? O Fernando chegou um dia para mim e falou assim, Cris, menos. Falei, caraca, se ele que é assim, falou para mim menos, então é menos. Eu saí atropelando todo mundo, coitado da Poliana, a minha intenção era super boa, mas eu queria ajudar, mas eu atropelei. Mas agora eu não atropelo mais, né, Poli? Agora a gente conversa certinho. É isso? Olha, vou 30 segundos. Eu vou entregar antes. Gente, muito obrigado. Fico feliz de estar com vocês. Contem comigo.